E aí, clã, beleza com vocês? Eu sou Helder Queiroz e estou no canal para mais um vídeo sobre o mundo das finanças, dos investimentos. No vídeo de hoje iremos abordar uma questão, deixa eu ajeitar sua câmera, uma questão que o pessoal fala muito em relação a veículo, comprar um carro. Isso vai fazer o que com o investimento? É essencial ter um carro? Eu preciso de um carro? Eu não tenho carro. E eu sofro muito dessa pressão social em relação a isso. Ah, porque eu não compro carro, tu tem dinheiro para comprar, é amarrado, é aquilo e tal. Você vai precisar de um carro. Como é que você vai chamar alguém para sair se você não tem um carro para ir buscar na casa, para deixar? E assim por diante. Então, nesse vídeo, irei abordar essas questões e farei uma simulação, aqui basicamente, do investimento na compra de um carro. E se você tivesse esse dinheiro investido, o que retornaria para você. Então fica comigo aqui e acompanha esse novo vídeo. Valeu, clã. Vamos embora. Simbora, clã. Bom, em relação ao transporte, ao veículo, nós sabemos a comodidade que tem e também ele se torna um bem que é muito buscado, muito desejado pela maioria dos brasileiros. Quem nunca sonhou ter o seu carro para poder ter sua independência, para ir e vir para o trabalho, para sair, para fazer viagens e assim por diante. Então, o carro, ele é um bem que as pessoas basicamente necessitam, mas a gente vê, verifica com isso congestionamentos, vê em relação ao trânsito também a questão do combustível caro e outras relações com isso. Eu sei, por mim, né, a questão da relação da pressão social, por você não ter um carro. Eu nunca tive um carro, né? Eu tenho mais de 30 anos, vou falar a idade exata, mas eu nunca tive um carro. Tirei a habilitação faz uns 4 anos, uns 3, 4 anos, mas não comprei um carro. Já tive uma moto, mas como era no interior, eu andava sem habilitação, mas carro eu nunca tive. Mas sofro essa pressão social, tanto das pessoas que estão ali ao meu redor, em relação a isso. Quando é que vai comprar o carro? Tirou a habilitação, agora eu compro o carro. Em relação também à questão de tem que comprar um carro para sair com alguém, para chamar uma menina para sair, algo desse tipo, porque fica mais cômodo e tal. No início eu pensei bastante nisso. Eu fiquei avaliando isso e sofrendo essa pressão e pensando. Pesquisei financiamento de carro, financiar, fazer um consórcio, juntar o dinheiro para comprar à vista, o que vou fazer com isso, tal. E fiquei pensando nisso, fiquei, vamos dizer assim, pensativo em relação a isso. Mas só foi passando o tempo e assistindo alguns vídeos, vendo algumas coisas relacionadas a isso, fazendo alguns cálculos, algumas contas, eu verifiquei que agora não, né? Eu resolvi esperar para fazer essa aquisição do veículo. Agora não é uma dor assim que eu tenho que me impeça de ir para onde eu quero por não ter um carro. Claro, impacta em algumas outras coisas, algumas questões, como havia abordado aqui das pessoas relacionadas a isso, mas não é algo que vai me gerar muitas vezes algo ruim, não um prejuízo. Para mim é tranquilo. Porque a gente sofre a pressão ali relacionada a isso. Teve momentos já de a pessoa veio, eu mostrei a um amigo meu quanto eu tinha investido. Ah, dá para comprar um carro com esse dinheiro. Mas tipo, eu tinha que tirar o dinheiro todo e investir no carro, que geralmente ia aumentar meus custos mensalmente. Então ia ser um passivo para mim esse veículo. Tem outras questões, outras tantas que aconteceu perguntando, né? O pessoal perguntando qual é o teu carro, qual é aquilo e tal. Mas se você pensa, eu fiquei com isso na cabeça também, se você pensa em questão de comprar um carro para se relacionar com alguém, você tem que rever quais são os relacionamentos que você está buscando. Claro que pessoas que têm uma família, já têm esposa, filhos, precisa realmente de um carro para ficar mais cômodo para viajar, hospital, escola das crianças, se locomover. Mas eu, como moro só atualmente, sou solteiro, então para mim é tranquilo. Acho que mesmo se eu namorasse também seria tranquilo. Em relação à questão, nós temos aí os Ubers, tem viagem, acho que é tranquilo. Em relação a isso, como eu moro aqui na capital, em João Pessoa, se fosse em outra cidade, era mais difícil, mais complicado. Mas aqui a gente tem essa gama de opções, de possibilidade. Mas eu vou colocar para vocês aqui no vídeo relacionado a isso, para que vocês tenham uma visão sobre porque eu não tenho um carro e o que é que eu faço, o que é que eu penso em relação a isso. Mas é uma escolha minha. Não sei se para você é bom isso, mas eu vou mostrar como é que eu penso em relação a essa questão dos investimentos
e do carro do veículo, beleza? Bom, aqui em relação ao investimento, eu peguei um veículo popular seminovo. Nós sabemos aqui, já deixar um adendo aqui no início, que os veículos, mesmo aqueles que estavam 10 anos, 2016, 2015, 2017, até mais, eles se valorizaram por questão ali na pandemia, as fábricas fecharam, algumas não produziram novos veículos e os veículos seminovos aumentaram seu valor, né, em vez de depreciar. Eu coloquei a depreciação aqui porque é um fator contábil que acontece com os bens, que são bens permanentes, ali, bens duráveis, mas vão perdendo seu valor durante um período. Então, basicamente, eu coloquei para fazer isso, mas eu coloquei bem reduzido mesmo, para que a gente possa fazer esse cálculo mais aprofundado. Bom, aqui eu peguei pela tabela FIP um Gol 2021 1.0. Pode ser que não seja a realidade da região onde você está aí esse valor, seja mais caro, mais barato, mas foi o que eu peguei lá da tabela FIP, esse valor desse veículo, que aqui está R$ 45.301 pela tabela. Aqui nós estamos na Paraíba, né, em João Pessoa. O IPVA, basicamente, é relacionado ao valor venal do veículo de 2,5%. Onde eu fiz esse cálculo, aqui, vezes 2,5%, que deu R$ 1.132. O licenciamento, né, basicamente o padrão, que é utilizado, 251. O seguro também vai depender da faixa etária, do sexo e algumas coisas para o seguro ser maior ou menor. E também a seguradora. Mas aqui eu coloquei R$ 2.000 por ano. Somando essas taxas e o seguro, né, o IPVA e o licenciamento, que todo ano, e o seguro, e dividir por 12. Peguei aqui, ó, deu isso, o valor somando os três, e dividi por 12, e deu 282,02. A gasolina. A gasolina que eu coloquei aqui do veículo, relacionado ao deslocamento para o trabalho. Eu trabalho aqui no local que é 12 quilômetros de distância para chegar lá. 12 e 12 para voltar, né? Então aqui eu multipliquei, dá 24 por dia, 24 quilômetros, se eu for só para o trabalho e voltar para casa. Basicamente isso. Aqui embaixo eu coloquei multiplicado, esse 24, multiplicado por 5. São 5 dias da semana para saber na semana quanto é que eu gasto aí de quilômetros para ir trabalhar. E adicionei 20 km, relacionado ao final de semana, domingo, sábado, você quer ir no shopping, quer ir na praia, até mesmo na semana, ir na praia, no shopping, sair, no restaurante e tal. Coloquei aqui 20 km por semana adicional para o final de semana, né? Deu 140 km gasto por semana. Uma pesquisa rápida que eu fiz, que esse carro dentro da cidade, ele consome, ali o consumo dele, 10 quilômetros por 1 litro, normalmente. 11, 10 quilômetros por 1 litro dentro da cidade. Eu coloquei 10. Eu peguei 140, dividi por 10, para ver quantos litros precisa na semana, para que ele possa fazer esses km. Então deu 14, eu multipliquei por 6, como fosse o valor do combustível, aí de R$ 6 de gasolina, e você vê R$ 84 por semana, basicamente esses 140 km. E multipliquei ele aqui embaixo por 4, que são 4 semanas que nós temos no mês, para ter um valor mensal aqui por baixo de gasolina. Eu acho que vocês vão falar que é mais, acho que vocês vão dizer que é menos do que isso. Mas aqui para ir trabalhar 4 semanas e até sair no sábado e no domingo, R$ 336 o custo com combustível. Manutenção, sempre tem aquela manutenção que é para feito pneu, troca de óleo, alguma coisa ali que deu ruim no carro. Eu coloquei 250 por mês, basicamente pegando, claro que você não vai gastar isso todo mês, mas às vezes acontece R$ 500 que você vai gastar, 300, um pneu é mais caro, e aqui alguma outra peça. Então eu coloquei como fosse a média ali de manutenção, 250 por mês. E somando os três, as taxas, o seguro, o combustível e a manutenção, ele fica aqui com uns R$ 868,02 por mês. O gasto com o veículo, ou seja, o custo dele. O passivo, quanto ele vai ter das minhas despesas ali, respectivamente. E aqui embaixo temos a depreciação. Como eu falei para vocês, tem um fator contábil chamado depreciação, que os bens que são da empresa, permanentes, duráveis, equipamentos de uso,
eles vão perdendo o seu valor. Um carro zero, quando você sai da concessionária, ele já perde ali 10 a 20% do valor dele. Você não consegue mais vender pelo valor do carro zero. E assim também com os anos, dentro da tabela contábil, ele coloca 20% de depreciação para um veículo. Ou seja, esse carro em 5 anos não teria mais valor nenhum. Mas a gente sabe que não é isso que acontece realmente. Mas pela contabilidade é isso lá dentro dos balanços. Então eu coloquei 10%. 10% é 20, né? Pelos cálculos eu coloquei 10% aqui. O valor do veículo vezes 10% é quanto ele vai depreciar no ano. Ele vai perder desse valor R$ 4.530. Em 5 anos, que é o cálculo que eu vou fazer aqui do investimento, ele vai perder metade desse valor. Ou seja, em 5 anos, ele perde 50% do valor do carro pela depreciação. E sobra a outra metade, né, no caso. Então, ele vai ficar com o valor de 22.650 centavos. Claro, isso daqui na depreciação, a gente sabe que acontece de forma diferente aí no mercado, mas é basicamente isso aqui da depreciação e o custo dele mensal ali por baixo. Pronto. Se eu tivesse um veículo, ia acontecer isso, basicamente. Se eu tivesse esse Gol 2021, eu ia ter esse custo, ia ter essa depreciação no veículo. E o que é que eu faço? Não é que eu invista ele completamente, esse valor, em fundos imobiliários. Eu tenho ações, BDRs e assim por diante, ETFs, renda fixa. Mas fazendo um investimento em um fundo imobiliário, se eu pegasse esse dinheiro que eu ia colocar no veículo, colocasse num fundo imobiliário com um rendimento de 1% ao mês, que ele ia render R$ 453 ao mês e um centavo, ele não ia, no caso, me dar o valor ali de custos, né, como os 868. Ele está me dando renda, ele ia estar me gerando renda como um ativo e não como um passivo, que é o caso do carro, que ele vai tendo despesas para você. E multiplicando aqui pelo valor futuro, 1%, 60 meses, que corresponde a 5 anos. Aqui zero de aporte sendo feito, só o valor inicial. E aqui o valor inicial, que é de 45. E ao final do período, nós íamos ter lá em 5 anos, 82.298,18 centavos. Ou seja, íamos ter um valor ali quase o dobro do investimento inicial, né? Se fosse o dobro, ia ser 90 mil, nós temos 82 mil. Um ganho, basicamente, deixa eu fazer aqui, um ganho de capital de 36.997,18 centavos. Aqui embaixo que nós temos é o custo que eu tenho atualmente por mês com movimentação, com transporte, que é a gasolina. Para ir para o trabalho, eu divido a gasolina com um rapaz que mora aqui próximo, a gente vai no carro dele, e eu divido a gasolina com ele. Basicamente aí é menos do que isso, mas eu arredondei para 400. E Uber, naquele quando eu vou no final de semana, eu vou no shopping, vou na praia e tal, só no sábado, no domingo, normalmente, às vezes no meio da semana também eu saio, mas coloquei aqui por baixo, aqui também na média, R$ 700 gastando com movimentação, que é menos do que o custo do carro, do veículo. Claro, que tem os poréns, eu sei. O Uber às vezes está chovendo, vai dar mais alto. Às vezes você vai esperar muito o Uber, você vai pedir, não vai aceitar, dependendo da dinâmica e assim por diante. Eu sei tudo isso. Mas aqui normal, vamos procedimento normal, esse valor. Então, uma diferença de 168,02 centavos aí. Claro que tem mês que eu gasto menos do que isso, da gasolina do Uber. Depende muito disso. Então você vê aqui na questão do investimento, o que é que eu faço, porque eu não tenho o carro ainda, depois eu vou ter, porque normalmente quando você investe esse dinheiro, eu poderia comprar, parcelar, não pegar o dinheiro todo que tem lá no meu investimento, deixar zerado o que eu tenho, comprar um carro e assim aumentar os meus custos. Normalmente acontece muito isso com as pessoas. Ah, eu ganho um salário mínimo, aí vou juntar lá 10 anos, 6 anos, 5 anos juntando para comprar um carro. Aí você compra um carro e o seu valor, o seu salário, ele não aumenta. Então você vai ter que deixar de consumir algumas coisas para ter que custear esse carro. Por exemplo, aí eu ganho salário mínimo e eu ando de transporte público. É ruim, eu sei, com certeza. Ninguém gosta de andar de ônibus lotado. Mas eu gasto ali R$ 300, né? A empresa me dá uma parte, eu pago 6% do vale transporte, é descontado. Então vamos colocar por baixo R$ 300, até o máximo. Se você gasta R$ 300 por mês,
Imagine que você vai gastar agora R$ 868. Vai aumentar aí mais de R$ 500 para você gastar com esse custo, com esse veículo. E se seu salário não aumentou? Se você não tem um aumento de salário, aonde é que você vai ter esse dinheiro? Você vai ter que fazer um bico, ou você vai ter que cortar algumas despesas que você tem, que são essenciais, para custear esse carro, esse veículo. Então você tem que entender que o carro, só para ser usado, ele é um passivo. Ele vai gerar despesa para você. Se você usa o carro para ganhar dinheiro, sendo motorista de Uber, 99, InDrive, Maxim, assim por diante, fazer entregas, Mercado Livre, algo desse tipo, ele é um ativo que ele vai gerar para você receita. Claro que vai aumentar também as manutenções que você vai fazer nesse veículo. Mas é basicamente isso aqui em relação aos investimentos. A minha realidade é essa, a sua pode ser outra, e você pode ser que você queira ter um carro, tá andando aí, tudo bem, tudo normal. Você não concorda com isso que eu estou colocando aqui, mas é mostrando a visão a você que esse bem ele pode gerar uma despesa mais alta para você no seu salário por mês e também ele não vai gerar o rendimento, o investimento que poderia ser se você esperasse um pouco, um momento e depois comprasse aí esse carro com os rendimentos, até mesmo que ele tem aqui, você ia conseguir sem tirar essa grande parte, o valor presente inicial para o seu investimento. Então, pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso. Queria mostrar a vocês, né? Muitas pessoas me questionam em relação a isso, ao veículo. Ele é investidor, ele não tem um carro, então ele não sabe investir. Eu sei investir e sei o custo que é para ter um carro, né? Para ter um veículo. E nesse momento eu não me vejo com essa disposição para gastar isso e ter que diminuir o valor que eu vou investir. Ou seja, se eu for gastar mais com o carro, eu vou diminuir o valor que eu vou colocar por mês. Por exemplo, se eu coloco R$ 1.000 por mês ali no investimento, se eu vou gastar R$ 300 a mais com o carro, eu vou só depositar, investir R$ 700. Mas eu quero investir agora o maior número que eu posso possível, para que no futuro eu tenha liberdade e possa comprar um, dois, três carros ali se eu quiser e assim por diante. Então, esse vídeo foi para mostrar basicamente isso a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e deixa o questionamento aí nos comentários. Se você quer um vídeo falando sobre mais alguma coisa que eu não falei ainda aqui no canal, que eu vou ficar muito agradecido desse compartilhamento de ideias. Beleza, pessoal? É isso, até a próxima. Valeu, clã!